A galinha apresenta bico, não apresenta lábios, um bico superior, um bico inferior. As galinhas são desprovidas, então, de dentes. Os patos, eles vão ter um serrilhado tanto no bico superior quanto no bico inferior, mas a galinha não vai apresentar. E conforme a ave, a gente vai ter bicos diferentes, né? Conforme o tipo de alimentação que ela vai ter, né? Então tem aves que têm o bico mais encurvado, então o bico mais longilíneo, tudo vai depender de como ela vai se alimentar. Então, o que caracteriza essa região que a gente pode chamar de orofaringe? Por que a gente chama de orofaringe? Porque nós não temos um palato mole para dividir a cavidade oral da faringe. Então, por isso que ela é chamada de orofaringe. Então, nós vamos ter uma língua. Essa língua tem esse formato pontiagudo, ó, ela tem esse formato triangular. E ela é bem cornificada, né? Ela tem bastante queratina e ela é um pouquinho, então, endurecida. Ela tem umas papilas na parte mais caudal dessa língua, né? Ela tem umas papilas não gustativas, né? E essas papilas sempre vão ajudar a empurrar o alimento, então, caudalmente. No teto dessa orofaringe, vocês podem ver que existem duas fendas, ó. Essa fenda aqui bem grande, que é a fenda das coanas, que seria então a comunicação da orofaringe com a cavidade nasal, tá? E um pouquinho mais caudal, que é aqui onde a pinça está entrando, é a fenda infundibular. Essa fenda infundibular seria a comunicação da orofaringe com o ouvido médio, tá? Então, na parte dorsal da orofaringe existem duas fendas. A fenda mais rostral, a maior delas, é a fenda das coanas, que é a comunicação da orofaringe com a cavidade nasal. Até aí, nenhuma diferença grande em relação aos mamíferos, né? E depois, uma outra fenda mais caudal, que é a fenda infundibular, que seria a comunicação, então, da orofaringe com o ouvido médio. Posso chamar de tubas auditivas também? Pode. Pode chamar também, é sinônimo, tá? É mais fácil. Alguma dúvida, turma, em relação a essa primeira porção aí da orofaringe relacionada então com o trato digestório? Nós vamos voltar aqui para essa região quando a gente falar do sistema respiratório, que aí eu vou falar dessa estrutura aqui, que é a laringe cranial. Mas, por enquanto, tudo tranquilo? Então, o alimento vai passar, então, dessa orofaringe para esse tubo aqui, ó. Como é que é o nome desse tubo? O esôfago, né? O esôfago. O esôfago, então, na galinha, ele vai ser bem alongado e ele vai apresentar duas porções, ó. Ele vai apresentar uma porção cervical. No meio dessa porção cervical, ele vai ter essa dilatação, que é chamado de papo ou inglúvio, que serve para quê? Isso, ele é um reservatório, né? Ele é um reservatório de alimento, né? Dos animais que principalmente se alimentam de grãos, né? É um reservatório de alimento. E depois, entrando na cavidade celomática, por que eu chamo de cavidade celomática? As aves, elas não apresentam diafragma, não existe um músculo que divida a cavidade torácica da cavidade abdominal. É tudo misturado. Então não existe o diafragma aqui como existia então nos mamíferos, né? A partir daqui, então, nós vamos ter o esôfago torácico. Então, o esôfago na galinha, né, nas aves em geral, vai ser dividido em duas porções. Essa porção mais cranial é o esôfago cervical. Essa dilatação é o papo ou inglúvio. E essa porção entrando então na cavidade celomática é o esôfago
torácico. Alguma dúvida, turma? Bem tranquilo, né? Do esôfago torácico, então, ele vai chegar, ó, ele tá chegando aqui assim, ó, tá chegando aqui. Ele vai chegar nessa estrutura, ó, nesse primeiro estômago, que é o estômago químico ou estômago glandular. Esse estômago químico, ele tem esse aspecto alongado e depois, quando vocês olharem bem de perto, eu não sei se a câmera conseguir foco, vocês estão vendo que tem umas elevações aqui na mucosa? Estão vendo, né? Essas elevações, então, vão produzir suco gástrico, né? Que vai ser importante, então, para começar a digerir esse alimento que essa galinha acabou de ingerir. Então, o esôfago torácico chega no estômago químico e esse estômago glandular ou estômago químico vai apresentar a mucosa com glândulas que vão produzir então o suco gástrico. Ele tem esse aspecto alongado. Depois nós temos uma região que a gente chama de istmo, né? Um estreitamento. E desse istmo vai para essa estrutura que a gente, né, normalmente o pessoal come, que é o estômago mecânico ou moela, né? O estômago mecânico ou moela. Então esse estômago mecânico ou moela tem esse formato discoide. Ele vai apresentar esse estômago fibras musculares em várias direções, então por isso que ela é meio fibrosa, né? A gente mastiga meio endurecida, em função de que tem musculatura em várias direções para justamente conseguir comprimir esse alimento, né? Para conseguir esmagar esse alimento. E aí o que acontece na mucosa desse órgão? Vocês estão vendo aqui, ela tá branquinha, né? E vocês estão vendo aqui essa estrutura que se soltou, ó. Isso aqui é o que a gente chama de extrato córneo. Então, o extrato córneo é essa película que se forma sobre a mucosa da moela, que é muito importante para que no momento em que essa moela trabalhe, esse extrato córneo, como ele é duro, ele protege a mucosa da moela. Então, digamos assim, uma pombinha que tá por aí, ela come bastante insetinho, né, graminha e tal. De vez em quando ela vai ali e come umas pedrinhas. Por que ela come umas pedrinhas? Para que essas pedrinhas fiquem aqui na moela, escarificando a mucosa da moela, fazendo com que essa moela produza o extrato córneo. Para que quando ela coma, por exemplo, um milho, alguma coisa assim, e que ela vá trabalhar mais essa moela, né, esse estômago mecânico, ela não machuque. Então é importante ter esse extrato córneo, tá? Vocês já pegaram uma moela não limpa, fechadinha assim? Pois é, abria e limpava. O que tu tirava de dentro? Não era uma coisa amarela? Porque se tu faz a moela fechada, assim, só pica ela, não limpa, primeiro, tem sujeira dentro, né? E segundo, ela fica amarga se tu não tira o extrato córneo. Precisa tirar isso aqui para poder fazer o alimento, tá? Então, normalmente, quando tu compra no supermercado, na bandejinha, já vem limpa, né? Já vem pronto. Mas às vezes, quando tu compra o frango inteiro, vem dentro de um saquinho, dentro da ave, vem o pescoço, os pés, o fígado, a moela fechada, e aí tu tem que abrir essa moela, limpar, e aí tu vê exatamente essa estrutura. Aqui no animal recém-morto, ele é bem amarelinho. Aqui ele foi formalizado, né? Então ficou essa cor parda aí, tá? Então, essa estrutura, tanto internamente quanto externamente, se chama... Não, isso aqui é a moela, tá? Moela é o estômago mecânico, tá? E é importante que tenha, então, o extrato córneo para ajudar, então, na maceração aí do alimento, para evitar que a mucosa dessa moela não seja danificada.
Alguma dúvida, turma, em relação ao estômago químico e ao estômago mecânico? Depois o alimento, então, vai partir para que parte? Na sequência lá, para o intestino delgado, né? Para o intestino delgado. Qual é a primeira porção do intestino delgado que vocês se lembram lá dos mamíferos? Duodeno, né? Então, isso aqui, que forma essa alça, é o duodeno. Ele vai apresentar uma porção descendente e uma porção ascendente. E entre as alças duodenais, nós teremos esse órgão, que é uma glândula anexa do sistema digestório, que a gente já estudou nos mamíferos. Nome? Pâncreas, tá? Pâncreas. Então, a estrutura assinalada é que se localiza entre. A estrutura assinalada é pâncreas, que se localiza entre as alças duodenais, tá? Então, ó, duodeno descendente, duodeno ascendente. É a primeira porção do intestino delgado da ave. Até aqui, nada de diferente do mamífero. Tranquilo? Muito bem. Depois, turma, que nós temos o duodeno, vai seguir para onde? Para o jejuno-ilho. O jejuno-ilho vai estar preso pelo quê? Pelo mesentério, no teto dessa cavidade celomática. Então, ó, o jejuno-ilho não tem o mesmo aspecto preguiadinho e tal do mamífero? Sim ou não? Tem, né? Bem parecido. E o final dele qual é? O ilho, né? O final, então, é o ilho. Só que o ilho vai chegar aonde nessas aves? Ó, vocês sabiam que no cão o ilho chegava no cólon ascendente. Nas demais espécies, o ilho chega no cerco. Aqui nas aves, o ilho, que é essa estrutura central aqui, isso aqui é o ilho, vai chegar no reto. O ilho nas aves chega no reto, tá? E o intestino grosso das aves, ele é dividido em apenas duas porções, ó. Estão vendo essas duas estruturas aqui, ó? Acompanha aqui a pinça, ó. Vem daqui, passa aqui, ó, é compridinho, ó. Vem aqui, 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 até esse fundo de saco cego. Tanto de um lado quanto do outro. Que estruturas são essas aqui? Secos. Então, a galinha vai apresentar quantos secos? 2 secos. E vai compor ainda o intestino grosso, o reto. Então, questãozinha certa da prova. O intestino grosso das aves é formado por... O que vocês vão escrever? 2 secos e reto. Ponto. E a cloaca? A cloaca é um outro órgão. Está escrito aqui no folheto. A cloaca é onde chega o reto, tá? Se tu colocares a cloaca, eu não vou te descontar, tá? Mas a cloaca é onde chega o reto. Em que porção da cloaca? A cloaca, ela é muito grande, tá? Eu já vou terminar isso aí. Então, turma, essas estruturas aqui, ó, que vão ficar entre essa estrutura. O que é isso aqui? Isso aqui tá entre isso, ó. O que é isso aqui? O ilho. O ilho se localiza entre os secos. E o ilho chega no reto. E o reto, juntamente com os 2 secos, é que formam o intestino grosso das aves, tá? O intestino grosso das aves é formado pelos 2 secos e pelo reto, certo?
Os secos não tem como vocês errarem, porque são estruturas com um fundo de saco cego, ó. A única diferença é que eles são bem alongados e eles têm uma direção cranial. Entendido isso? Alguma dúvida até aqui? Então, aproveitando o ensejo, vamos falar a respeito dessa estrutura que nós temos aqui, ó, bem caudal. Isso aqui, então, é a cloaca. A cloaca, então, da galinha, ela vai ser dividida em 3 porções. A primeira porção, a porção mais ventral, não esqueçam, isso é mais ventral, isso é mais dorsal. Certo? Ó. Sim, eu só consigo virar assim. Ó, isso é dorsal, isso é ventral. Certo? Então, a mais ventral delas, aonde vai chegar o reto vai trazer o quê? Fezes. Fezes lembra o quê? Cocô. O cocô vai chegar na primeira porção da cloaca, que é o coproceu. Tá? Então, o reto traz o cocô que chega no coproceu. Coproceu. Então, a estrutura sinalada desemboca na... Aí, se tiver porção da cloaca, o que vocês vão escrever? Coproceu ou coprodeu. Tanto faz. Ou C ou D. Tá? Então, o reto desemboca na porção mais ventral da cloaca, que é o coproceu. A cloaca ainda, ela vai apresentar essa outra porção, que é a porção intermediária. Essa porção intermediária é chamado de uroceu. No uroceu vai chegar a urina. Urina, uroceu. Cocô, coproceu. Caiu agora a ficha? Tudo bem. Tá? Então, nessa prega aqui, vocês conseguem ver essas duas saliências aqui, ó. Aqui e aqui. Isso são as ampolas do canal deferente. E depois eu volto a falar disso. E a última porção da cloaca, então, é o proctoceu. O proctoceu. O proctoceu, então, no macho, nós teremos o falo, que é o pênis do macho. Quantas porções se dividem a cloaca, então? 3. Coproceu, uroceu e proctoceu. No coproceu, tanto do macho quanto da fêmea, quem é que chega? O reto. No uroceu, a primeira estrutura que vocês já sabem, a primeira, o líquido que sai aí, o que é? A urina. E no proctoceu, no macho, o que nós vamos ter? O falo, que é o pênis, então, do galo. Aí o que acontece? Quando a gente vai ter a cópula, essas cloacas, elas revertem tanto o macho quanto a fêmea. Eles expõem